Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo na paz? Professor Rafael Oliveira. Nós vamos fazer nossa aula 4, Física, no capítulo 2, tá? Eu selecionei exercício mais sofisticado do capítulo, né? Inclusive já fizemos praticamente tudo. E no final da nossa videoaula tem trabalho de casa para os senhores, tá? E tudo vai dar certo, certo? E vem aqui, né, mostrar os modelos, né, de como deverão ser feitos os exercícios, né, e vou ajudá-los a interpretar junto o enunciado, porque nem sempre dão uma fórmula direta, né? E física é o quê? Uma junção de conceitos com as possíveis fórmulas, tá? Então vamos fazer sempre com calma, tá? Um carro percorre 1 km com velocidade constante de 40 km por hora e no quilômetro seguinte com velocidade constante de 60 km por hora. Qual a velocidade média no percurso descrito? Tá, isso é uma questão que não é comum, porque a velocidade média é o quê? É ΔS sobre ΔT, mas não temos nem espaço e não temos o tempo para poder dividir, tá? Mas nós temos 1 km aqui, nós temos a velocidade, podemos achar o tempo 1, e no quilômetro seguinte também foi com mais 1 km, relacionar com 60 km por hora, para que você possa achar aqui o tempo total, né? Que vai somar o tempo de um mais o tempo do outro, tá? Mas vamos fazer pausadamente, tá? A velocidade média igual é ΔS sobre ΔT, tá? Para poder você achar o tempo, você vai trocar essa posição com o ΔT, vai vir para cá, e o VM vai vir para cá. Então, se você quiser calcular o tempo, vai ser o espaço sobre velocidade. ΔT é o que? É 1 sobre 40, porque é o primeiro trecho, tá? E o segundo trecho faremos o que? A mesma coisa. ΔT, ΔS sobre velocidade, vai ser 1 sobre 60 avos de hora. Então, se você somar 1 40 avos mais 1 60 avos, você vai obter o que? O tempo total. Beleza? Então, quando você tem o ΔT, é 1 sobre 60 avos mais 1 sobre 40 avos. Tem que tirar o MMC, que é 120, né? Aí você vai ficar o que? 2 mais 3 sobre 120, né? Para você chegar ao 120, multiplicar por 2 aqui embaixo e aqui em cima. Para você chegar ao 120, tem que multiplicar por 3 embaixo e 3 em cima. Vai ficar o quê? 2 mais 3 sobre 120. ΔT é igual a 5 sobre 120 avos. ΔT é igual a 1 sobre 24. Nesse caso, é o tempo total. Como nós temos o espaço total, que é de 2 km, da onde veio isso aqui, tá? Vou mostrar para vocês aqui, tá? Que o móvel percorre 1 km e depois no quilômetro seguinte vai ser mais 1 km. Tá? Não está claro, mas está subentendido que é isso. Tá? Então, percorreu o quê? Total 2 km. Então, você vai fazer a divisão, que velocidade média igual a ΔS sobre ΔT, vai ser 2 subdividido sobre 1,24 avos, que nós simplificamos aqui. Agora, vou fazer uma divisão de fração, vai ser 24 vezes 2, que é igual a 48 km por hora. Nesse caso, não tem necessidade de fazer conversão, certo? Não tem necessidade, a menos que peça, tá? Quando você relaciona a velocidade com outras grandezas, aí sim, você tem que fazer aquela conversão, né? Que nós já andamos fazendo aí, tá bem? Então, tudo em cima. A questão 32, né? Em 10 minutos, certo automóvel percorre 12 km. Nos 15 minutos seguintes, o mesmo veículo percorre 20 km. E nos 5 minutos que se segue, percorre 4 km. Qual a sua velocidade média em metros por segundo? Então, ó, olha aqui, ó. Minuto, quilômetro, minuto, quilômetro, quilômetro e minuto. Então, amigos, eu preciso fazer o quê? Conversão de unidade, tá? Como ele pediu, né, a necessidade de metro por segundo, tá? Que sempre a última frase é o que ele quer, o que ele pede, tá? Você vai fazer o quê? 10 vezes 60, 600 segundos. 12 km é a mesma coisa que 12 mil metros, tá? Nos 15 minutos seguintes, vai ser 15 vezes 600, que vai ser 900 segundos. O mesmo veículo percorre 20 km.
é 20 mil metros. E nos 5 minutos é 5 vezes quem? 60, que vai ser 300 segundos. E finalmente no 4 km vai ser o quê? 4 mil metros, tá? Mas o professor fez tudo direitinho aqui, tá? Que o delta S em o quê? 12 km é 12 mil metros. O delta T, 10 vezes 60, que é igual a 600 segundos. O outro delta S é 20 mil metros, porque é 20 km. Logo, o outro tempo vai ser 15 vezes 60, que é 900 segundos. O outro delta T, o último, é 5 vezes 60, porque é 5 minutos, né? 5 vezes 60 dá o quê? 300 segundos. E o outro delta S é o quê? 4 mil metros, porque é 4 quilômetros. Beleza? Então, para você achar a velocidade, vai ser o quê? O espaço de 1 mais o espaço de 2 mais o espaço de 3. Né? Como já tem mais de um espaço, você precisa de um espaço total sobre o tempo total. Tá? Então, você vai somar 12 mil mais 20 mil mais 4 mil. Sobre 600 mais 300 mais 900. Então você vai dividir 252 mil dividido por 1.800 vai ser 140 metros por segundo, tá? Comuniquei metro por segundo, está ok, tá? Não tem problema, tá? É lógico que fisicamente o resultado está desproporcional, mas a maneira de fazer é isso aí, né? Porque nenhum carro corre 400 km por hora, a não ser carro de Fórmula 1, né? Mas é importante que vocês treinem, né? E saibam fazer isso aí. Deu mais de espaço, mais de um tempo, eu acho o meu espaço total sobre o meu tempo total e eu faço as contas, tá? O importante é que vocês sempre olhem o enunciado, tá? Quando vocês estiverem fazendo, façam passo a passo e busquem o enunciado. Você buscando o enunciado, vocês conseguem aí identificar legal aí, certo? Então, pessoal, vamos para a questão 34, tá? Que dois móveis A e B partem simultaneamente do mesmo ponto, tá? Com velocidade constante, VA 6 metros por segundo e VB 8 metros por segundo. Qual a distância entre eles em metros depois de 5 segundos? E se eles se movem na mesma direção e no mesmo sentido, tá? Isso é uma questão de velocidade relativa, tá? Quando você tem dois objetos ou dois móveis que passam com a mesma direção, mesmo sentido, você diminui. E quando você tem dois móveis de direção e sentidos opostos, você vai o quê? Você vai somar, tá? Então, para você achar a distância, é só você multiplicar a velocidade vezes o tempo que você vai achar, que é 6 vezes 5, que é igual a quê? A 30 metros. A distância de 2 vai ser o quê? Velocidade vezes o tempo, que vai ser o quê? 8 vezes 5, que é igual a 40 metros, certo? Então, no mesmo sentido, então vamos diminuir. Nesse caso, eu tenho a distância 2 menos a distância de 1. Então, você vai fazer o quê? 40 menos 30, que vai ser o quê? 10 metros. Ah, professor, eu diminui 30 menos 40, deu menos 10. Mas se você colocar para mim em módulo, ou seja, em valor positivo, mesmo que o resultado dê negativo, vocês falam para mim, professor, considera porque fisicamente está certo. Porque o sinal negativo é justamente para indicar que está no mesmo sentido, mas com direção contrária do movimento, tá bem? Na questão 36, né, um trem que possui 100 metros de comprimento atinge a boca de um túnel em 30 segundos após a extremidade de seu último vagão, abandona o túnel. Sabendo que a velocidade do trem é constante, é igual a 20 metros por segundo. Podemos concluir que o comprimento do túnel é... Bom, geralmente esse tipo de problema, você soma o comprimento do túnel mais o comprimento do trem, certo? Isso inclusive o enunciado nos dá, que é o quê? Que é 100 metros e você tem essa velocidade aqui. Se você multiplicar o tempo pela velocidade, você vai achar o que? Deslocamento, né? Às vezes sim, né, com uma questão de distração, podemos nos empolgar, tá? Porque se você fizer 30 vezes 20, vai ser o quê? 600. 600 com mais 100 vai ser o quê? 700. Aí a pessoa vai aqui, né? Letra A, 4,5 vezes 10 elevado a 2 metros. Letra B, 5 vezes 10 elevado a 2 metros. Letra C, 6 vezes 10 elevado a 2 metros. Letra D, 7 vezes 10 elevado a 2 metros. Letra E, 7,5 vezes 10 elevado a 2 metros. Aí a pessoa vai marcar aqui a letra D, vai achar que acertou. Mas não, infelizmente errou, tá?
É por isso que é importante olhar o enunciado. Então, quando diz, após a extremidade desse último vagão, abandonando o túnel, nós entendemos que está o quê? Está fora. Ele saiu do túnel, tá? Como eu tenho a velocidade e eu tenho o tempo aqui, é possível eu achar esse deslocamento, quando ele abandona, certo? E tendo esse deslocamento total e esse valor do trem aqui, é possível que eu ache o valor do túnel. Mas só que eu tenho que diminuir, não somar como nós fazemos, porque já abandonou o túnel, certo? Se não tivesse abandonado, realmente você ia somar o deslocamento resultante e tudo certo. Mas nesse caso falha, tá? Nós temos os dados do problema, que ΔS 100 metros, o ΔT 30 e VM 20. Então, se você multiplicar 20 vezes 30 é igual a quê? 600. Achou o problema, né? O comprimento do túnel dado pela relação, que o ΔS é o quê? ΔS mais ΔS aqui, tá? O comprimento do trem mais o comprimento do túnel, tá? Só que o ΔS é dado por esse cara aqui. Então, você tem a velocidade igual ao ΔS sobre ΔT. ΔS é igual a VM vezes ΔT. ΔS é igual a 20 vezes 30, que é igual a 600 metros. Esse 600 metros vai ser colocado aqui, que é igual ao deslocamento mais 100. Se você diminuir 600 menos 100, você vai achar que é igual a quê? A 500 metros. Correto? Então, nós concluímos o problema. Achamos, resolvemos. Tá? E nós chegamos no final da aula, no final do capítulo, tá? Eu passo para casa para os senhores 50 e 52, né, que faz parte do diversos 2, tá? Nós concluímos, tá? Que para nós termos sucesso em física, nós temos que fazer o quê? Estudar adequadamente. Quando eu estudo velocidade, por exemplo, eu tenho que perguntar o seguinte: o que é velocidade? Quais são as grandezas responsáveis pela velocidade e como se calcula? Tem que juntar as etapas e procurar diversas formas de fazer exercício. Porque um exercício só não resolve o meu problema. Correto? Quando eu for fazer exercício para mim, professor, coloca a fórmula e depois substitui, tá? E investiga, tá? Leia o enunciado, entendeu? Olhe, reolhe, né? Coloca uma aspa aí, para que vocês possam aprender. A gente aprende estudando, né? Não sentiu que não está ainda no alcance? Procure um professor que certamente ele vai auxiliar vocês. Tá certo? Conte conosco, tá? Um grande abraço. Até a nossa próxima aula e o começo do capítulo 3. Tchau!